Howdy, man. Olá, olá a todos. Estamos começando o Arte Agenda Entrevista Correio do Povo. Eu estava falando antes de começar o programa que eu tenho aqui praticamente um sócio aqui à minha direita, porque ele já participou de tantas e tantas, já fizemos ali sentadinhos na redação, já fizemos aqui no estúdio, fizemos lives, lives de festivais. Então foi uma coisa maravilhosa te ter aqui. Pedrinho Figueiredo, seja bem-vindo. Maravilha, obrigado, Gonzaga. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, é uma honra sempre. E uma honra também para mim, porque eu acompanho o trabalho dele e a pessoa eu vou dizer assim, sem medo de errar, é uma das pessoas mais queridas, assim, mais empáticas do mundo da música, né, clássica, erudita, assim, o mundo da música aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho, assim, sem dúvida de afirmar que tu és um dos mais queridos, mais simpáticos. Seja bem-vindo, Manfredo Schmidt. Obrigado, Gonzaga, é um prazer estar aqui falando contigo. Também te agradecer muito pelo apoio que tu desse naquele momento em que, infelizmente, fechou a Orquestra Sinfônica da UX, e todo o apoio que tu tem dado para a cultura gaúcha, né? Que é tão importante a gente ter esses meios de poder divulgar o nosso trabalho. E é um prazer também, né, estar junto com o Pedrinho, esse excelente músico, e que veio com essa proposta que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Eu vou começar as perguntas contando para vocês que nos shows que eu fui ao longo, eu sou do interior, mas vim para Porto Alegre fixo faz uns 25 anos, né? E nos shows que eu vi aqui, desde que eu me estabeleci, daí vem um Edu Lobo, daí vem agora, recentemente, o Roberto Menescal com a Ana Lu Sampaio. O Rio Grande do Sul, não sei porquê, talvez o Pedrinho vá começar me explicando, não sei porquê, mas o Rio Grande do Sul tem uma intimidade, um bom gosto, uma espécie de conexão íntima com a bossa nova. E aí eu te pergunto, tu sabes a raiz, a origem disso tudo, se teve alguns incentivadores ou é espontâneo mesmo? Aquela questão do João Gilberto ter tido um tempo aqui também. Essa é uma questão, né? Eu acho que mal ou bem houve ali uma influência, porque bem naquele momento ali, né? Antes de acontecer realmente o estouro bossa nova, né? O João Gilberto dá aquela passada de 8 meses aqui para Porto Alegre, né? Tem uma outra também que é a veia gaúcha, assim, né? Eu não sou um gaúcho, mas sim, eu fico buscando tanta coisa, eu vivo buscando tanta coisa que termino ficando gaúcho nessas horas, né? Se a gente pensar que um dos nomes, né, mais famosos do movimento da bossa nova é o Tom Jobim é filho de gaúcho, né? Podia ter nascido em São Gabriel aqui o Tom Jobim, fazendo milonga ao invés de bossa nova. Mas o fato é que, brincando ou não, tem mesmo, tem uma conexão legal. Eu acho curioso porque talvez aquelas imagens que eu costumo falar sobre isso quando a gente está fazendo o concerto, né? As imagens que a bossa nova propõe, né? Aquela coisa, né? Que a gente começa a escutar a música, a gente vê, né? A gente vê, né? É uma coisa que parece sempre uma trilha de um filme, né? Tu vai pra beira da praia, na hora, já rola aquele calçadão preto e branco, aquelas imagens ali, Copacabana, Ipanema, né? Então eu acho que talvez isso seja uma forma que o gaúcho se identifique também, por ter no seu imaginário aqui do que é a literatura, do que é a composição também, o tipo de letra do Rio Grande do Sul, também essa letra descritiva, essa coisa, né, que fala do pampa, disso aqui. Então eu acho que o gaúcho, quando escuta a bossa nova, ele assimila essa ideia, ele viaja mesmo, né? Talvez isso tenha feito essa conexão. Pensar no barquinho, né? O barquinho vai, a tartinha cai. E eu já puxo pro Manfredo também, porque eu me lembro do nosso famoso ensaio, já está completando uns 20 anos, se eu não me engano, da Estética do Frio, do Vitor Ramil, né? Que a gente tem esse estranhamento com coisas do centro do país, mas ao mesmo tempo identificação, né? Às vezes é o estranhamento que o Vitor começa o ensaio falando que ele estava num junho em Copacabana, um calor, e ele vendo uma coisa de carnaval em Salvador, algum lugar do Nordeste, carnaval fora de época, e ele suado, e remeteu, e aí depois uma matéria de geada
no sul e ele disse, não, eu pertenço àquele mundo, mas eu tô aqui, né? Então, mas eu queria perguntar exatamente por isso e como começou essa concepção, porque a gente sabe, agora o Pedrinho falou, não sou daqui, mas é gaúcho por adoção, mas esse envolvimento para vocês conceberem esse projeto Bossa Nova no Rio Grande do Sul. Bom, essa ideia é culpa do Pedrinho, né? O Pedrinho um dia me encontrou e falou assim, pai, maestro, eu tô com uma ideia aqui para a gente comemorar os 60 anos do surgimento da Bossa Nova. Quem sabe a gente faz um espetáculo em parceria com na época, a Orquestra Sinfônica da URGS. Eu disse, pá, Pedrinho, acho genial a ideia. Em seguida encaminhamos isso ao Moacir Lázari, que é o coordenador da orquestra até hoje. E ele disse, claro, vamos bolar um projeto, né? Então redigimos todo o projeto e encaminhamos na Lei de Incentivo Federal à Cultura, né? Fizemos toda a captação para 10 concertos de circulação pelo interior do estado. E aí, quando estava tudo engatilhado, veio a pandemia. Aí fechou a orquestra e a gente está aí. Agora, como é que fica toda essa ideia, né? Ainda bem, no final do ano passado, o projeto foi liberado para execução. E aí eu cheguei e disse, Pedrinho, e agora? Como é que a gente faz? Final de ano, cheio de concerto, cheio de atividade, como é que a gente vai realizar esse concerto? E aí o Pedrinho disse, não, eu preciso de um certo tempo para fazer os arranjos, né? Então começamos a conversar sobre que músicas escolher para esse espetáculo. Porque a Bossa Nova tem um repertório realmente gigante. E aí eu quis selecionar para que a gente pudesse ter um espetáculo de mais de 1h15, 1h30. E, enfim, aí decidimos, não, vamos fazer a realização desses 10 concertos em março de 2023. E foi incrível, assim, né? Fizemos 10 concertos no mês de março, um atrás do outro, porque também tinha um limite para a execução do projeto, que era até início de abril. E realmente tem sido, assim, super gratificante apresentar esse projeto com esses 16 músicos da orquestra que foram contratados especialmente para esse projeto, embora que 4 músicos permaneceram na URGS, né, fazendo música de câmara, o que é muito bom, inclusive dando aulas para uma gurizada bem bacana. Mas a gente estava com essa sensação assim, tá, apresentamos em Caxias, em Bento, em Vacaria, em tantos lugares, e Porto Alegre não, né? E aí nós conversando, a gente precisa achar uma forma de realizar isso também aqui em Porto Alegre. No concerto em São Sebastião do Caí, foi assistir a Simone Adriano, que é a diretora superintendente da OSPA. E ela ficou impressionada com o espetáculo e disse assim, vocês precisam levar isso para Porto Alegre. Vamos fazer aqui na casa da OSPA, e aí, a partir dali começamos toda uma negociação e, graças a Deus, no dia 8 de julho, às 17 horas, então estaremos apresentando Bossa Nova aqui no Rio Grande do Sul. Sobre o que tu tinhas falado em relação ao repertório, a escolha, né? A temática que a Bossa Nova tem e que remete ao Rio de Janeiro, na verdade, nós aqui, rio-grandenses, né, a gente adora o frio, mas que a gente sente uma inveja daquelas paisagens ali, é um negócio muito sério, né? Até o Pedrinho conta no espetáculo. Tanto que vocês se apresentaram em Torres, né? Que é a nossa Torres. Pequeno ensaio de Rio de Janeiro, assim, é Torres, né? Em Torres foi sensacional, porque eles tinham uma previsão de um público de cerca de 400 pessoas, tinham colocado as cadeiras ali, e o público não parava de chegar no concerto. Aí pegaram as cadeiras que tinham do restaurante no andar de baixo e foram levando para dentro do espetáculo. Realmente foi assim incrível. E a visão que a gente tinha
lá da SAPT, né, que é bem próximo Sim, ao mar, né, né? ao Sim, mar. Eu estava regendo assim e dava para ver o mar ao fundo. Bom, aí esse assim, concerto realmente... foi sensacional. Lá foi de dia ou foi de noite? Foi de noite. Foi de noitinha, assim. Noitinha, mas finalzinho mas março ainda tinha uma luminosidade, eu acho. Sim, sim. Mas terminou assim no escuro, né? E foi maravilhoso, assim, ter tido a oportunidade de apresentar esse repertório. Isso é muito legal, vai ao encontro do que tu falaste, assim, da identificação do gaúcho que não se sabe bem porquê e encontra algum lugar para a bossa nova desse seu imaginário musical aí. Foram todas as apresentações lotadas. Isso foi uma coisa fantástica. Quando chegou Guaporé, que nos colocaram numa segunda-feira, aí a gente disse, pô, isso é um teste pro projeto. Não vai ter. Não vai dar. E deslocado da cidade, onde é o campus da UX, né? Então, realmente, 12 quilômetros antes de Guaporé, e mesmo assim lotou gente de pé esperando lá para ver pelo cantinho da porta. Muito legal, muito legal. Foi muito bem recebido e eu acho que as pessoas foram com uma expectativa do que iriam ver, gostaram bastante do que viram. A gente conversa também um pouco, contando algumas pequenas histórias assim sobre a bossa nova, né? Então sai todo mundo assim num clima, a gente tenta manter como a sonoridade da orquestra que a gente fez, que é uma sonoridade intimista, a gente tenta manter esse espetáculo, um espetáculo como se fosse uma roda em casa, assim, né? Ou seja, é bossa nova, a gente fala do verão, mas estamos numa lareirinha, assim. Estamos na lareira, né? E eu já vou deixar a palavra contigo, Pedrinho, porque quando o maestro Manfredo, falou dos arranjos, né? A gente sabe que tu trabalha com dois tipos de arranjos, que tem os arranjos de produção que tu faz também, mas falando dos arranjos propriamente dito. Quando tu me falaste dos naipes, né, da formação um pouco mais 16 músicos, não é aquela formação sinfônica maior, assim, eu queria perguntar como é que os arranjos, no que eles se diferenciam, assim, né, dos arranjos originais, musicais, o que eles ampliam, tu desse uma noção pra gente, assim, de como... A primeira curiosidade que eu gostaria de destacar é que algumas coisas, em algumas músicas, eu tentei extrair, pelo menos nos primeiros compassos, assim, na primeira exposição, uma certa semelhança com os arranjos originais, né? Então eu me reporto, inclusive, aquele disco do Canção do Amor Demais lá, né? Como abre com um solo de trombone escrito pelo Tom Jobim, né? Digo, acho que tá bom, né? Se a gente, né? Acho que mantemos. Né? Vamos manter, vamos manter, né? Se o Tom escreveu, acho que vamos manter. Mas daí vai, né, evoluindo um pouco e aí começo a colocar um pouco a minha forma de escrever também, né? O que foi legal nas conversas que a gente teve, eu e Manfredo, na hora de compor isso, foi uma sugestão de, vamos tentar manter uma orquestra pequena para viabilizar justamente a circulação. Não adianta a gente pensar, né, a coisa da produção também, né? Eles viveram lá uma experiência, né, que é um baque quando a gente, de repente, perde um projeto que está pronto e caminhado, né? Então, tu ter uma orquestra sinfônica, como tinha a UX, né? E aí, poxa, né? Então, não, vamos tentar ser bastante objetivos, né? E duas pessoas, né, que desenvolveram todo o conceito de administração desse projeto cultural, né? Que é o Moacir Lázaro e o Manfredo, né? Então, não, vamos tentar trazer isso de forma que a gente possa manter ele executável e que vá funcionar, vá andar, né? Tudo simplifica, né? A gente fez o transporte muitas vezes de carro, né? Um dando carona para o outro, vai lá quando cidades mais longe, aí tu não precisa ser um ônibus, tu já com um micro-ônibus, tu faz, né? E por aí vai, tudo simplifica um pouco mais, a sonorização simplifica. E do ponto de vista da sonoridade dos arranjos, o que ficou bacana eu toco flauta e sax soprano. Então, nas madeiras, a gente não tem a flauta, que seria uma... Tradicionalmente, se mantém aquela segunda flauta lá que vai dobrar, que vai fazer pausa quando for solo de flauta, alguma coisa assim. Ali, omitimos mesmo. Então, a gente tem o oboé, clarinete e o fagote. Né? E nos metais, a gente resolveu abrir mão da explosão. Então, a gente não tem os trompetes. Aquela coisa de campanas ao ar e não, aquilo não acontece. Ali nós ficamos com trombone e trompa. O trombone com muita responsabilidade, né, que é o Paulo Fernando, que é um trombone de Caxias, que já contribuía também lá na orquestra, né? Então tem porque em muitos arranjos a gente encontra essa importância do trombone, né? Agora o fato é que toda a orquestra termina tendo que trabalhar pesadamente.
Sim. Né? Todo mundo tem muita responsabilidade. Que... Porque quando o fagote sai para tocar alguma passagem de notas graves, ele está sozinho. Não tem. É ele. Então o holofote vai para lá, tá todo mundo com muita responsabilidade. E aí quando a gente quer aqueles momentos mais intensos assim da orquestra brilhar realmente, então a gente tem que jogar as cordas pro agudo. Segundo violino vai tocar numa região tão aguda quanto o primeiro violino, responsabilidade para eles também. Viola sobe para uma região mais aguda do que o convencional, violoncelo sobe também, né? Então tu joga todo mundo para um som mais brilhante assim, né? E aí, clarinete, oboé, o fagote muitas vezes está lendo lá em cima, como se fosse quase um segundo oboé. É como tu puxasse uma extensão, tipo, os músicos precisam ampliar um pouco o seu escopo dentro de uma orquestra, se fosse uma formação sinfônica. Eu acho que a trompa é o melhor exemplo. As trompas, por exemplo, normalmente se dividem a trompa 1 e 3 e 2 e 4. 1 e 3 tocam as partes mais agudas e 2 e 4 tocam as partes mais graves. Tá? O trompista lá, o Jonatas, tem a responsabilidade de tocar os graves e quando a gente precisa lá em cima dos agudos também, né? Então todo mundo trabalhou bem pesado. Assim. Exército de um homem só nesse caso. Exatamente. Né? Os solos de trombone, muitas vezes a tonalidade poderia ter sido uma tonalidade que ficasse um pouco mais confortável se a gente estivesse pensando só no trombone, mas não, a gente tem que pensar numa flauta, num sax soprano que está solando, então às vezes o tom também é um pouco alto para o trombone. E ele tem que chegar lá em cima. Então, é uma coisa que realmente puxa bastante de todo mundo. Manfredo, a minha pergunta é assim, por exemplo, nesse projeto que eu acredito, já assim, pelos exemplos de imagens e vídeos que a gente viu das apresentações já feitas, mas a diferença, normalmente, tu já foste muitas vezes assim, né, com o maestro convidado de uma orquestra que tu não tá tão, ou não tão acostumado, mas que não tá toda hora. Nesse caso, o projeto é de vocês, né? Tu conheces todos os músicos, já tem, assim, experiência de centenas, talvez, de concertos juntos. E o solista, que normalmente o solista também é convidado, tem que fazer 1, 2, 3, 4 ensaios antes, tu já conheces, assim, é aquela famosa coisa que se diz no futebol, que os caras se entendem por música realmente. Como é que é os andamentos e as formas de combinação, não só dos ensaios exaustivos, mas no dia a dia que foram nesses 10 concertos e nos ensaios, e para apresentação, assim, porque me parece assim que é uma coisa que, não é que não dê margem para erro, mas é uma coisa que é muito... A gente percebe quando tem um time entrosado. Então eu queria ver os andamentos, como é que... E também a participação do solista, Pedrinho Figueiredo. Esse projeto, para mim, ele é um grande projeto de música de câmara, onde todos os músicos têm um papel muito importante, né? Então, houve uma combinação com esses músicos desde o início. Olha, vocês vão ter que estudar muito as suas partes, preparar muito bem, e também nós vamos ter que conseguir botar aquele molho da bossa nova, né? Principalmente para nós músicos acostumados com um repertório mais erudito, onde está tudo escrito, aquele ritmo e tal. Já na música popular, a gente precisa botar um molhinho especial, que não é costume dos nossos músicos, né? E foi bacana de ver, ao longo dos ensaios e também das apresentações, como esse grupo foi amadurecendo e também criando um pouco mais essa maleabilidade que precisa para esse repertório. Poder fazer esse repertório com o Pedrinho Figueiredo é um sonho de consumo, né? Porque realmente é um cara que é especialista em música popular, toca muito bem flauta, saxofone, faz os arranjos, cuida da questão da amplificação da orquestra, o cuidado com a equalização. E eu sempre falo isso, né, que eu vi o Pedrinho tocando com o Renato Borghetti, com o Daniel Sá, etc. Pô, mas quando é que será que eu vou ter a oportunidade de fazer música com ele? E quando eu veio esse projeto, eu disse, yes, agora. Vamos agora. E tem sido realmente uma experiência incrível, assim, não só musical, mas de toda uma complexidade que envolve um concerto, né?
que é essa questão de poder fazer um arranjo que exija muito dos músicos, que não seja simplesmente um acompanhamento simplório, né? Tem toda uma construção de contraponto, de troca das melodias entre o Pedrinho e alguns instrumentos da orquestra. Por exemplo, tem uma música que a gente toca, que é o Luísa, que começa com um solo de violoncelo, né? E que fica belíssimo porque depois vai sendo somadas as outras vozes, passa a melodia para o saxofone e assim por diante. Então eu realmente assim acho que deu muito certo essa nossa parceria e agradeço assim o cuidado que o Pedrinho tem com a qualidade musical, né? Não só nos arranjos, na interpretação, mas também na amplificação, que para a gente é fundamental, né? Se for mal amplificado, o público vai ter uma sonoridade que não é agradável. Lembrando que nós estamos falando, eu gosto sempre de dar o serviço, depois aparece ali nos nossos caracteres, mas nós estamos falando do Bossa Nova, o espetáculo Bossa Nova no Rio Grande do Sul, que é nesse dia 8 de julho, sábado, às 17 horas, na Casa da OSPA, Sala Sinfônica, Borges de Medeiros, 1501. Os ingressos na plataforma Simpla, né, SYMPLA, você se apresse, porque o Pedrinho já falou que até Guaporé, numa segunda, lotou, Torre superlotou, teve que pegar a cadeira extra, e os ingressos na Simpla, ou no dia na bilheteria da Casa da OSPA, normalmente abre 2 horas antes, né? E essa realização e produção do Moacir Lázaro e da UX, apoio OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e também tem o apoio lá do Estado da TVA FM Cultura também, né? São 13 composições com direito a um bizinho, tem repertório. Na verdade, são 13 músicas listadas como 13 músicas, né? Tá. E aí eu fui enxertando alguma coisa, entendeu? É isso que eu gosto. Porque a dificuldade, né? Como é que vai cortar a música, né? Pois é. Aí tu começa, aquela não tá indo, mas vem cá, se eu colocasse aquela com essa aqui, funciona, hein? Então vamos fazer um bloquinho aqui que são só aquelas mais de amor, assim. Fica a linha emendada, merda, assim? Exatamente. Tá. Então eu fiz alguns popurris. Os popurrizinhos, Né? tá. Que foi o jeito de driblar o maestro, né? Ele acreditar que eram 13 partituras, Só, eu 13 enviei partituras. 13 partituras. Só que tá ali no Na meio. hora que ele abria lá, tá grande isso aqui, né? Isso aqui não é a mesma música. Mas foram algumas ideias e, na verdade, o nosso sentimento era esse mesmo, né? Porque não ter... ainda tem um monte de música que não tá aí, né? Não. Que daria muito bem para fazer uma edição 2 aí. É muito difícil. Eu gostaria só de fazer uma observação sobre essa questão dos ensaios, que é óbvio que o Manfredo não vai poder fazer um autoelogio, tá? Mas a partitura não diz tudo. Por mais que a gente escreva, e principalmente se a gente começa a colocar muito detalhe, existe como a gente se expressar graficamente ali na partitura, sabe? De como é que vai ser uma ligadura onde a segunda nota ela não tem o tempo do valor real escrito, tem que diminuir ela um pouquinho, ela tem que ser um pouquinho mais baixa do que a primeira nota para te dar a bossa, né? Essa coisa assim, mas não está desligado. Esse segundo ataque não é um ataque, é uma intenção de ataque. Tudo isso, se a gente fosse escrever tudo, ia ser uma complicação. A partitura ia ficar poluída de informação. Né? Aí é que vem o trabalho do maestro. Né? E o trabalho do maestro não é um trabalho de mandar os músicos fazer, porque mandar alguém fazer provavelmente não vai conseguir passar o sentimento. Então realmente o Manfredo conseguiu, primeiro que o preparo do Manfredo, sabe quando tu recebe um telefonema com uma pergunta que diz assim, poxa vida, o cara tá estudando mesmo. Ele pegou aquele... ele tá pegando uns detalhes aqui, pausa que ele tá lendo mesmo tudo, ele tá lendo tudo, né? Então eu já vi assim que a qualidade com que ele tinha se preparado era muito boa. E no primeiro ensaio, as primeiras conversas que ele teve com o grupo de músicos foi muito bacana, porque ele conseguiu ir exemplificando como é que era que iam interpretar os casos rítmicos. Ou seja, não era uma coisa para ser tratada em cada vez que aparecesse, não. Estava estabelecido ali um código, né? Então, isso aqui a gente vai tocar dessa forma, né? E isso foi ficando uma coisa que o resultado era tão bacana que acabou. Aquilo ali já ficou no ouvido de todo mundo, então todo mundo comprou esse jeito de tocar a bossa nova. Então, a gente tem um resultado
rítmico, interpretativo de excelente qualidade. É muito bacana mesmo. Pessoal, pra gente... Até convido o pessoal para assistir. Não, sabe? exatamente, não é isso. No final, agora está se tornando uma tradição aqui, quando a gente vem uma entrevista que tem uma atração confirmada, marcada, a gente pedir para os convidados se dirigirem à câmera e convidarem, olho no olho, assim, com o espectador, pedindo para que eles compareçam, para que eles se aligeirem, né, para que consigam o seu ingresso, ou que façam fila lá para tentar os ingressos que voltaram, né? Então eu vou pedir para o Manfredo e depois para o Pedrinho para fazerem esse convite às pessoas para esse sábado. Então não percam o espetáculo Bossa Nova no Rio Grande do Sul, neste sábado, 8 de julho, às 17 horas, na Casa da OSPA. E um detalhe importante é que ali naquele complexo do CAF tem um estacionamento gratuito. É só chegar ali pela Borges de Medeiros e ter um acesso bem tranquilo. Os ingressos estão na plataforma Simpla e estão entre R$40 e R$80. É um espetáculo que eu tenho certeza que todos vão poder curtir muito. Pedrinho. Bom, então, nesse sábado, 8 de julho, às 17 horas, da Sala Sinfônica da Casa da OSPA, no Centro Administrativo, na Borges de Medeiros, está o concerto Bossa Nova no RS. A UX Orquestra, sob a regência do maestro Manfredo Schmidt, e eu, Pedrinho Figueiredo, tocando flauta e saxofone, vamos estar lá tentando fazer um clima de verão no 8 de julho do nosso inverno. 17 horas, esperamos vocês lá. Gente, muito obrigado. Quero agradecer de coração, Pedrinho, Manfredo. Muito obrigado, querido. Eu teria muito mais assuntos, mas eu sei que nós vamos ter outras oportunidades, juntos ou individualmente, para conversar, para saber como andam as carreiras fora desse projeto, mas vamos focar nesse projeto Bossa Nova no RS. Então todo mundo está convidado, vocês pegaram de viva voz dos envolvidos, eu acho que todos vão curtir muito esse espetáculo. Gente, o Arte Agenda Entrevista volta na semana que vem. Tchau, tchau.